aí, Dodô, quanto será que custa os privilégios políticos do Brasil? Não sei, hein, mas provavelmente bem caro. Bora descobrir? Bora! Fala galera, essa aqui é a Lelê. Essa aqui é a Dodô. E no vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês os privilégios políticos mais absurdos do país. Todo mundo sabe que quem trabalha no setor público costuma ganhar bem, né? Até aí, nenhuma novidade. Por exemplo, o nosso presidente, que ganha em média R$31 mil, assim como a vice-presidência, os ministros e os titulares de secretaria com status de ministério. O que muita gente não sabe é que além desse salário, tem muitos outros benefícios e que também vão além de, sei lá, um auxílio moradia pra cá, uma farra de passagem pra lá. Por exemplo, a moradia do nosso presidente, né? É um cargo super importante no país, então ele não pode morar em qualquer lugar, certo? Pois é, Dodô, só que assim, apesar da monarquia ter acabado, o presidente do Brasil aqui vive em palácios oficiais. O primeiro que a gente vai trazer aqui pra vocês é o Palácio da Alvorada, acho que todo mundo conhece. Então a gente vai começar a falar com uma voz suave, aqui é de vendedora de corretora de imóveis, pra mostrar um pouquinho do lugar pra vocês e vai aparecer umas imagens bem legais na tela. É a residência oficial, que possui terreno de 400 mil metros quadrados, o equivalente a 56 campos de futebol, e 7.300 metros quadrados de área construída, distribuídas em 3 longos andares. O subsolo do palácio tem nada menos do que um cinema, uma sala de jogos, cozinha, lavanderia, um centro médico e a administração do edifício. Já o térreo há um hall de entrada, uma biblioteca que conta com mais de 3.406 obras, um mezanino e 6 salas que vão desde a sala nobre até a sala de música. O andar superior é a área privada, que possui 8 quartos e 4 suítes. Meio desnecessário, né, gente? Pra quê, gente? Pra quê? Pra quê? O nosso presidente eleito, Michel Temer, passou apenas uma semana no local, gente, uma semana. Depois ele voltou a morar lá no Jaburu, que é o palácio do vice-presidente. E mesmo tendo passado 7 dias no local, o palácio, que ficou vazio, gerou gastos altíssimos. Mais ou menos entre setembro de 2016 a novembro de 2017, período de 15 meses, a gente teve um gasto de 6 milhões de reais pagos, né? Nosso bolsinho, né? Nosso bolsinho. E, gente, por mais bizarro que pareça, esses gastos só foram referentes à conta de luz, de água, de jardinagem, de manutenção do lugar e o gasto com os bichos, porque eu não sei se vocês sabem também, o palácio conta com 36 galinhas, 20 emas, 11 patos, 8 gansos, 3 araras e cerca de 500 peixes. É uma fazenda, né? E olha, piora, você pensa que esse é o único palácio que tá gastando dinheiro, que tá desocupado? Você pensou errado. Bem errado. Com 370 mil metros quadrados, lago, córregos artificiais, piscina, quadra poliesportiva, churrasqueira, campo de futebol, heliponto, uma área de mata nativa, sei lá, para o presidente se comunicar ali com a natureza, Fazer yoga, ver né? uns passarinhos, sei lá. A gente tem a Granja Torto, que é a sede campestre da Presidência da República. Essa sede soma em gastos necessários mais ou menos 840 mil reais por ano para fazer a manutenção do espaço, mesmo que o presidente Michel Temer só tenha aparecido lá em 2 ocasiões. E agora vamos para o principal, acho que todo mundo conhece, que é o Palácio do Planalto, onde nosso presidente da República trabalha. Ele abriga 11 vezes mais funcionários do que a Casa Branca, que é onde mora e trabalha o presidente dos Estados Unidos, diga-se de passagem, administra o maior orçamento do mundo. São 3.800 funcionários aqui, contra 377 funcionários de lá. E lógico, né, sem contar com os servidores de órgãos como da vice-presidência, de secretarias, da ABIN, da AGU, de agências e por aí vai, né? E não esperamos só os americanos. Se a gente somar, peraí que é muita coisa. Os assessores, os inúmeros cargos de confiança, planos de saúde, cartões corporativos e direito a viagens de aviões da FAB, a presidência da República custa mais do que a coroa britânica. E isso a gente só tá falando dos privilégios do presidente, tá? Que quando a gente fala do Congresso Nacional, o buraco é bem mais embaixo. O salário de deputado federal é mais ou menos R$ 33.700, valor que já coloca ele nos 99% mais ricos da população brasileira. E se você também se incomoda muito com desigualdade social, o problema não morre por aí. Não existe nenhum país envolvido no mundo que tenha uma diferença de renda tão grande entre políticos e a população. Aqui no país, um político ganha em média 16 vezes mais do que um cidadão comum. E aqui a gente está falando só do salário, ok? Tem muitos outros benefícios e auxílios além disso, como por exemplo a cota para exercício da atividade parlamentar, também conhecida como cotão e antigamente como verba indenizatória. E para quem não sabe, essa cota foi criada para custear gastos no objetivo de melhorar as ações do legislativo. Mas na prática não é bem isso que acontece. Acaba funcionando como uma brecha para você poder gastar o dinheiro do pagador de impostos sem licitação ou compromisso. Até porque dá para colocar quase tudo no cotão.
A média do cotão na Câmara dos Deputados fica entre 30 e 45 mil reais por mês, gente, por mês. E quando eles não gastam o valor total no mês, soma para o próximo como forma de saldo. Só em 2016, os parlamentares gastaram mais de 335 milhões de reais e os partidos mais gastadores foram o MDB e o PT. E em 2017, ficou em média de 406 mil reais por deputado federal e 328 mil reais por senador. A gente tem 513 deputados e 81 senadores, então se vocês quiserem fazer o cálculo do rombo, né? Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Temos inúmeros gastos absurdos, principalmente em passagem aérea e refeição. Mas esse vai ficar para um próximo vídeo nosso, que a gente vai abordar gastos suspeitos e esquemas de corrupção. O cotão, legalmente falando, deveria ser gasto de boa fé e com gastos diretamente relacionados com as atividades parlamentares, né? Na prática, porém, não é isso que acontece. Em 2017, a Câmara dos Deputados gastou 2,6 milhões de reais só com reembolso de mais de 19 mil notas emitidas no fim de semana, ou seja, fora da atividade parlamentar. Gente, isso não é prática de um partido ou de outro. De 513 deputados, 471 adotaram a mesma prática. Ou seja, 92%, quase 92% da Câmara acha isso legal. Mas é claro, né? É óbvio que tinha que ter um A gente campeão, tem um né? partido campeão, Tinha que que ter é um o campeão. Partido dos Trabalhadores, né? Tanto em números absolutos quanto proporcionais, o PT gastou quase 465 mil reais em reembolso nos finais de semana. Isso mesmo, os pagadores de impostos, eu, você, Lelê, todo mundo, estão desembolsando quase R$500 mil para custear a farra do final de semana dos queridos, né? Que coisa, né? Pois é. E a farra do cotão não fica só no fim de semana. Em janeiro do ano passado, que é o mês de recesso, não tem uma única sessão, os deputados pediram reembolso no valor de 10 milhões de reais. E quase um quarto foi de passagens aéreas e refeição. Pois é, Lelê, provavelmente a gente está pagando as férias dos deputados e da família e a gente nem sabe, né? Agora você deve estar se perguntando, será que ninguém fiscaliza isso? O Ministério Público Federal pretende cobrar mais de 50 milhões de reais pelo uso indevido de passagens aéreas da Câmara dos Deputados entre os anos de 2007 e 2009. São mais de 500 políticos envolvidos e muitos deles antigos deputados federais. São 8 ministros do governo Temer, 3 governadores, o do Distrito Federal, do Maranhão e do Sergipe, ministros do Tribunal de Contas da União e prefeitos de várias cidades. Pois é. A intenção é processar 558 pessoas que gastaram 76 mil bilhetes aéreos, sendo que desses aí, mais ou menos 1.600 deles foram para o exterior. Ou seja, até a dízima dos deputados a gente está pagando. Lembrando que esse caso do Ministério Público Federal foi só entre os anos de 2007 e 2009. Gente, a gente está em 2018, imagina todos os outros anos. Acho que tem muita coisa para ser fiscalizada aí, né? Estamos falando só do cotão, que está longe de ser o único privilégio. A Câmara dos Deputados gasta mais ou menos por ano 100 milhões de reais, gente, 100 milhões de reais só com serviço médico. O Departamento Médico da Câmara dos Deputados possui 82 médicos com 17 especialidades diferentes, uma nova ambulância comprada recentemente e um tomógrafo. Tomógrafo esse que custou 2,5 milhões de reais e é uma raridade no SUS. Para você ter uma noção de quão raro é, no estado do Amapá só tem 2 e em Sergipe tem 1. Estados esses que somados dão mais ou menos 3 milhões de habitantes. E também é importante frisar que, além do departamento médico milionário, os parlamentares contam com um plano de saúde, que gera o gasto de mais de 36 milhões para as contas públicas. Agora vamos lá. A Câmara dos Deputados investe quase 18 milhões mensais com deputados, ex-deputados, familiares, servidores ativos e inativos e os dependentes. Já no Senado, 18 milhões são gastos com, concursados, comissionados, aposentados e familiares. Ou seja, nessa conta não entra nem os senadores, os ex-senadores, seus dependentes, cônjuges, nada. Esse aí tem um outro plano à parte. Claro que não, eles têm um plano super exclusivo. Nesse plano super exclusivo do Senado, são gastos 1,9 milhão com 154 ex-senadores e suas famílias e cônjuges e outros quase 8,5 milhões com 86 senadores, incluindo também os suplentes e os dependentes. Essa brincadeira toda custa mais ou menos por senador, cerca de mais ou menos 97 mil ao ano, apesar da contribuição só dele ser de mais ou menos 300 reais. E, gente, tem mais. O plano é vitalício, tem direito a remoções aéreas, tratamento no exterior e tratamento com os especialistas que eles escolherem. Tá bom pra vocês? O Senado ainda tem 2 postos de pronto atendimento. Em resumo, se você passar mal, não vá para o hospital público que não tem nem maca direito, não tem leito, né? Como a gente vê aí no noticiário, a gente sabe que isso muito acontece. Se dirija imediatamente ao Congresso Nacional. Mas óbvio que os privilégios não param por aí, né? Tem um tema extremamente polêmico que é o tema das aposentadorias.
Pois é, Dodô. Hoje em dia, para você se aposentar, ser um deputado ou um senador, a média é de 60 anos de idade e 35 anos de exercício de atividade parlamentar. A partir disso, eles têm a aposentadoria integral. Então, em média, eles vão receber ali o salário de R$34 mil, sem contar com o fator previdenciário. Ou seja, galera, se eles quiserem se aposentar com 60, com 70, com 80, eles vão receber a mesma coisa. E óbvio que melhora, eles não precisam cumprir os 35 anos certinhos no Congresso Nacional. Eles podem calcular somando tudo, o mandato de vereador, de prefeito, de deputado estadual, até com tempo de serviço público e com a contribuição à iniciativa privada do INSS. Ou seja, inclui tudo logo, né? Tudo, Entendeu? soma tudo, é pois isso. É isso aí. Se a diferença salarial da classe política para a população é de 16 vezes, você não pode esperar que seja muito diferente na Previdência, né? Enquanto o valor pago a ex-deputados, ex-senadores e seus dependentes é de mais ou menos R$14 mil, para o cidadão médio é em torno de 1.800, ou seja, 7,5 vezes maior. Além da cota parlamentar, da previdência privilegiada e de vários auxílios médicos, tem muitos outros benefícios, né? Então assim, vamos resumir para vocês e vai aparecer na telinha aí. Um deputado federal, além do salário de 33.700, tem direito ao auxílio moradia, despesas com saúde, cota parlamentar, verba para a contratação de pessoal e um salário extra no início e fim de mandato. Isso tudo somado dá mais ou menos R$168 mil por mês para cada deputado, somando 86 milhões ao mês e 1 bilhão anual. E resumindo, o senador, além do salário de quase R$34 mil, tem o direito a auxílio moradia, despesas com saúde, cota parlamentar, verba para contratação de pessoal, e isso tudo somado dá mais ou menos R$165 mil por mês para cada deputado, somando um total de 13,5 milhões ao mês e 160 milhões anuais, gente. Isso sem contar os privilégios não financeiros, como por exemplo o foro privilegiado e as inúmeras imunidades parlamentares, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Acho que deu para notar o tamanho do descaso dos políticos com dinheiro público, né? E isso acontece na maioria das vezes por falta de fiscalização e brechas na lei. Pois é, a gente paga tributo, ou no caso, é obrigado a pagar, né? Na expectativa de ter, sei lá, serviço de transporte, saúde, educação, melhores segurança condições pro pública, país. né? Mas, cara, na prática, verdade, não é isso bem que acontece. A gente está sustentando regalia, mordomia, Ingerência. corrupção, ingerência. Gestões de última qualidade. Essa que é a realidade. E fica a pergunta pra vocês, é pra isso que as pessoas estão pedindo mais Estado? Gente, a corrupção não é um partido político, é um sistema. E a única forma de você tirar poder desse sistema é diminuindo ele e diminuindo a interferência que ele tem no seu cotidiano. Por esse vídeo é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. O nosso maior objetivo aqui é fazer você procurar por mais informação. E também não esquece de seguir nas redes sociais. Vai aparecer pra vocês a da Lelê, a minha, da Rede Englobe. É na Rede Globo que a gente vai estar interagindo um pouquinho mais com vocês e agora no recurso comunidade do YouTube. Hoje a gente não tá vindo aqui para falar para você conferir nosso site para informação, e sim para recomendar o livro, que a gente tirou boa parte das coisas que a gente usou aqui na pauta. O livro é do Rodrigo da Silva, um dos fundadores lá do Spotniks. E é chamado Guia Politicamente Incorreta da Política Brasileira. Gente, o livro é sensacional, cheio de fatos, cheio de números, vocês viram aí na pauta. Então, se quiserem uma boa sugestão de livro, tá aí. Deixa eu botar aqui embaixo o link para você dar uma olhada e se você gostar, fica a recomendação. Vamos curtir. Então, É isso. tchau, tchau. Tchau, tchau.